Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões. Agora no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bom dia, Lígia Simões, tudo bem? Bom dia, Pedrinho, tudo bom por aí? Tudo bem também. Se você não assistiu as nossas outras conversas, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar as conversas anteriores. E hoje a gente queria, antes de começar a nossa conversa, fazer alguns agradecimentos, né? Agradecimentos àquelas pessoas que vêm acompanhando as nossas conversas, agradecemos, né, por estarem aqui conosco e principalmente por deixarem os seus comentários. Lígia Macarini, Marília Sonoda, Ângela Queiroz, Deise, e o nosso grande sobrinho, primo, Teodoro, que vem nos acompanhando também. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Não sei se se lembra de mais alguém, Lígia. Não me lembro, Nair Santa Rosa, querida companheira, comenta sempre conosco, mas eu faço questão de insistir, mandando um beijo muito especial e um agradecimento para o nosso querido Teodoro. Beijo, Theo. Então, tá bom. Então, vamos começar a nossa conversa. Queria também, antes de começar, dizer que no canal da Lígia, que eu vou colocar aqui o endereço aqui embaixo, tem uma palestra que ela fez sobre espíritos protetores do Lar de Teresa, né? Que ficou muito legal, vale a pena assistir. E depois você passa lá, clica no canal da Lígia e dá uma olhada nessa palestra sobre espíritos protetores. Foi quando que aconteceu a palestra? Segunda-feira passada, não sei que dia foi, 26, parece? Não Isso, sei sobre que espíritos dia é hoje. protetores, né? Com a Isso, isso. direção da Elisa, né? Querida Elisa, Então tá, vamos começar então aqui a nossa vamos lá, conversa? vamos Injúrias e... lá. Nossa, esse capítulo começa com injúrias e violências, mas as passagens de Jesus que Kardec retira, né, do Novo Testamento são: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra; bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí tem aquela passagem que eu sempre gosto de dizer que Jesus se aproveitava daquilo que os profetas e daquilo que estava na lei antiga para dizer: olha, eu não vim destruir a lei, mas a minha lei é um pouquinho, é um nível acima, né? Quando ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem quer, não, e quem matar será réu do juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra seu irmão será réu do juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. E aí, o que a gente comenta sobre isso? Eu fiquei impactada com Kardec iniciar o capítulo Brandos e Pacíficos falando de injúrias e violências. Você lembrou muito bem que ele se utilizava do Antigo Testamento e também de um perfil dos judeus, dos fariseus daquela época, não é? Mas importa a gente ressaltar a atualidade dessa advertência de Jesus, que vai ser comentada no item 5 por Kardec. Quando a gente lê o comentário de Kardec no item 5, parece que ele está falando, Pedro, da gente. Uhum. Então, eu fiquei meditando de como a nossa transformação, quer dizer, 2000 anos passados, e nós ainda, com todo o progresso, que até vai ser comentado em algum momento, quando Kardec fala da virtude do século, mais tarde a gente vai comentar, quer dizer, mas passaram-se 2000 anos e nós ainda caminhamos muito pouco no desenvolvimento moral, porque ainda primamos pela indiferença moral, que vai ser comentada também. Injúrias e violências. Não está falando lá para os fariseus, não. Está falando para a gente. E está falando desse sentimento, né?
que às vezes não está, como a gente vai ver também na sequência, que não está exatamente na palavra que você diz, mas na intenção que você coloca. Então, a cólera, a expressão descortês, né? Também seria uma forma de violência, seria uma ação contra a caridade, né? Porque esse que é o ponto central da história. A caridade ela é mansa, é pacífica, né? E não vai atentar contra o outro, né? Esse é um ponto muito interessante. Eu coloquei aqui, ressaltei aqui no meu evangelho, onde ele fala que Jesus condena toda a expressão descortês que se possa usar. Eu botei do lado assim, a permissividade atual. Então, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que, no momento atual, existe talvez você não perceba isso como eu percebo, que na minha infância nós éramos educados com extremo cuidado no uso das palavras. E hoje em dia se vulgarizou de tal maneira o uso de palavras deselegantes, descorteses, de xingamentos mesmo. Como é importante a gente se policiar para que a gente não seja impressionado por esse mau hábito, não é? Isso. E faça as correções necessárias no nosso falar. E eu queria trazer aqui uma leitura que eu vou colocar aqui depois para as pessoas poderem acompanhar, que é um pouco grandinha, que está exatamente na Viagem Espírita de Kardec, em 1862. Eu acho que deixa eu ver aqui, no terceiro discurso, exatamente no terceiro discurso, Vou anotar. Uma passagem que ele diz assim: se entre vós, olha só que importante isso, se entre vós há dissidências, causas de antagonismos, porque ele está falando dos grupos religiosos, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu o lamento, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros e me coloco sem hesitar ao lado daquele que tiver mais caridade, isso é, mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele a quem falta caridade está sempre errado, assistido embora por qualquer espécie de razão, pois Deus maldiz quem diz a seu irmão raca. Então, eu achei muito interessante essa passagem, né? E muito importante. Primeiro, porque ele se refere à expressão de Jesus, né? É aquele que diz raca a seu irmão, que não é sempre que a gente vê a utilização dessa expressão, né? E ele vai dizer, não importa se há dissidência, não importa a razão. Ele diz, eu lamento sem me preocupar com as causas e me coloco sem hesitar, né, do lado daquele que tiver mais caridade, isso é, mais abnegação e verdadeira humildade, porque aquele a quem falta caridade está sempre errado. Olha, é fortíssimo isso. Isso dá uma palestra, como o nosso amigo altivo gostava de dizer. Vale uma palestra e muito importante a reflexão. E sobre o raca, era uma coisa forte, né? Por isso que Jesus chama a atenção, quer dizer, significava dizer que aquela pessoa não valia nada, e eles ainda, quando falavam a palavra, cuspiam, virando a cabeça para o lado, quer dizer, todo um comportamento de desdém, de diminuição do outro, né? Numa oposição, e aí a gente volta à bem-aventurança, tão bonito, não é, Pedro? O significado, na sua tradução, mansos, aqui na minha está brandos, brandos e pacíficos. Quer dizer, brandos, mansos. O que é isso? Vamos lembrar esse ponto importante que Kardec vem ressaltando nesses capítulos iniciais: obediência à lei de Deus. Ser manso é ser obediente, submisso à lei de Deus. E é lindo
quando ele fala que os pacíficos serão chamados filhos de Deus, porque ser pacífico é ser promotor de paz, é trabalhar pela paz. E aí a gente se pergunta, será que temos, será que somos, vivemos no esforço de ser promotores de paz? Será que trabalhamos para a paz no cotidiano de nossas vidas e nas coisinhas pequenas, né? Aí eu penso logo nos vizinhos reclamando do barulho da criança. Ser promotor de paz, ensinar a criança a andar cuidando de não incomodar o outro, evitar contendas desnecessárias. Nossa, mãe, isso dá uma grande reflexão. Ser promotor de paz. Vamos lá. Aqui também, ainda nesse item 5, né? Quer dizer, ainda nesse item 5 não, porque aqui esse item esse é o 4 Nós e 5, né? adiantamos o 4, e agora vem o 5. Ele vai falar da ideia de possuir a terra, né? Importante. E é a ideia de que ele vai dizer que os fracos e pacíficos não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Se isso será no futuro, é porque no presente, né, eles são agora explorados e esmagados pelo forte e pelo violento, né? Então, aqueles que se mantiverem, né, brandos, pacíficos, sendo promotores da paz, mesmo que agora, né, sucumbam à força, à violência, né, não deixarão de herdar a terra por causa disso, porque a terra do futuro será a terra dos brandos e pacíficos. Muito importante, lembrando que estes, para quem Kardec fala, somos nós, né? Sim, ainda claro. Somos nós. Exatamente. E depois dessa abordagem das injúrias e violências, no item 4, é tão bonito o início do item 4, quando Kardec diz: Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Eu tentei até memorizar essas 5 virtudes: brandura, moderação. Isso é no item 4? No item 4. É no item 4? Será que eu botei no sim, é no item 4. É porque a gente já tinha ido para o 5, você voltou para o 4. É logo no início, né? A gente não pode perder isso. Olha, brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, a gentileza e da paciência, que vai ser ricamente comentada daqui a pouco, né? É uma lei. São virtudes que são leis, norteando a nossa ação, o nosso agir, o nosso comportamento, não é? E ele coloca a oposição, a benevolência, ele associa essas virtudes à caridade, mas é muito importante, eu, lápis na mão, registrei a observação de Kardec. Essas virtudes relacionadas à caridade, lembrando que antes ainda da caridade para com o próximo, a primeira lei de todo cristão é a humildade. Isso faz a gente pensar, porque, veja, fora da caridade não há salvação, mas, antes da caridade tem a humildade. Porque você não vai ser caridoso se você não for humilde. A oposição à humildade é o orgulho e o egoísmo, e a importância da personalidade. Orgulho, egoísmo, importância da personalidade. Com essas viciações, não há humildade. E não há caridade também. Então, olha, a humildade para a gente decorar. A humildade como pano de fundo para o exercício das virtudes, não é? Eu acho que... Lá na questão 886, que ele vai dizer: a verdadeira caridade implica em benevolência para com todos. Benevolência. E como a benevolência se expressa? Em brandura, moderação, mansuetude.
Mas eu acho que a humildade ela vem associada, né? Eu não sei se a gente poderia dizer que ela é antes ou depois. Ela é associada com a caridade, né? Mas Você quem só diz é que é antes, caridoso, você só quem é diz que caridoso. é antes é Kardec. Ah, sim. Não somos nós. Kardec diz: depois da humildade para Ah, com Deus, aham. a caridade para com o próximo é a primeira lei. Na verdade, é a segunda, porque a primeira é a humildade para com Deus, né? Ah, então. Ah, para humildade para com Deus. Então tá bom. Eu, ao menos, entendi assim. Não, Vamos sim, lá. claro. Claro. Vamos então passar para a afabilidade e doçura? Eu Beleza? acho que esse comentário aqui da afabilidade e doçura é assim para a gente pensar, porque no geral a gente só caracteriza como violento aquela expressão mais dura, né? Aquela explosão de sentimento que a pessoa faz, mas existe uma outra forma de agressão, né? De violência, que é essa hipócrita, que é a pessoa que fala manso, né? Que é o que ele diz, tem nos lábios o sorriso, no coração o veneno, né? E na face, o que? As máscaras. São Exatamente, as máscaras que exatamente. disfarçam os sentimentos negativos. E às vezes a pessoa fala, nossa, mas aquela pessoa é tão boa, é tão doce, ai, como você pode falar uma coisa, falar isso dessa pessoa, mas no fundo, né, nem todo mundo consegue perceber aquilo que de fato passa no coração da pessoa, né? Que ela está ali O que destilando ódio, está ali não, pregando, né? dardos É, peçonhentos. Lázaro não alivia. dardo Lázaro peçonhento, fala, tá aqui, cuja dardo língua peçonhento. de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Nossa, Lázaro, Né? pegou pesado. Por isso que tem aquela diferença, né, do julgamento dos homens e do julgamento de Deus, né? Deus não vê pela aparência dos fatos, né? E sim, e isso também, e sim o que passa no nosso coração. Isso também casa com aquela passagem do Evangelho, no capítulo 5 das causas atuais das aflições, quando ele pergunta: Sim. será que você não fez nada? Não foi você o primeiro que deu, né, o dardo peçonhento? Não foi você que primeiro criticou? Será que você não está implicado nisso mais do que você imagina? Né? No problema que foi criado aí, na situação que você está vivendo? Então, essas mensagens acabam se casando um pouco, né? É verdade. Sabe de que eu me lembrei nessa hora? De Leon Denis, quando ele fala para nós que nós vamos estar diante do altar da nossa consciência. O altar da nossa consciência como um espelho refletindo a nossa imagem. Que imagem nós vamos ver? Porque aí estaremos sem máscaras, né? Sem disfarces. É. Pode ser até que a gente se assuste. Anjo da guarda. Vamos lá. E aí os tiranos domésticos, né? Que é o Nem outro, fala. o Outro outro aspecto. aspecto aqui comentado por Lázaro, que vai na mesma toada, né? Vamos dizer assim, né? É a ideia daquele que, para o mundo, é uma pessoa dócil, até aparentemente caridosa, uma pessoa de bem, vamos dizer assim, mas é um tirano doméstico, né? Então, Hipócritas, ele usa é, hipócritas, o é, adjetivo hipócritas, é, é. Ele, quando ele ele, vai falar das aparências. que aí ele vai dizer aqui, pelas aparências se consegue enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Não, eu acho que a gente tem que ter cuidado, vale a observação, porque às vezes a gente entra nesse mascarar-se como até um recurso de defesa, de proteção. Mas não é bom, mas não é bom, não é? Muitas vezes a pessoa, há uma expressão habitual, não faz cara de paisagem, né? Hoje fala muito assim. Mas isso é uma hipocrisia também, né? Embora a gente justifique
que é para a gente se defender muitas vezes, né? Das avaliações e críticas dos outros, né? Para a gente refletir. Olha, muito boas, diga. Não, eu acho assim, tem aquilo que a gente já falou, quando a gente leu nos capítulos anteriores, agora eu não lembro qual o capítulo, aquela história de você se sentir tomado por um sentimento e expressar o sentimento, então você está totalmente tomado pelo mal ainda. Quando aquele sentimento te toma, mas você busca se educar, e quando você já não tem mais o sentimento, né? Então, eu acho que, às vezes, aí a gente tem que fazer uma distinção. Quando a pessoa está, de fato, buscando educar o seu sentimento, então ela pode, aparentemente, não expressar o que ela está sentindo, ou quando ela quer deliberadamente disfarçar o que ela está sentindo para fazer uma pose daquilo que ela não é, né? É verdade. Isso que você está comentando é capítulo 8, foi o anterior nosso, né? Que é quando ele fala do mal e dos progressos realizados, né? Isso. E ele diz que há progressos, às vezes, aqueles que nem pensam, né, em não fazer o mal, aqueles que pensam, né, e ainda estão ensaiando o bem, e há aqueles que já nem pensam no mal, como gradações desse progresso nosso, da lei do progresso atuando em nossos espíritos, né? Mas eu queria só Capítulo comentar ainda 8, fala. Os tiranos domésticos, porque tem uma ideia de assim, pelo menos em casa eu vou exercer a minha vontade. As coisas têm que ser como eu quero, né? Afinal de contas, afinal de minha casa. Pois é. Então, essa ideia é uma ideia que ela vai contra a caridade no sentido de dizer, bom, mas existem outras pessoas, né? Mas você não está sozinho, né? Mas como é que você chega a um acordo sobre como as coisas vão se dar, né? Então, essa tirania doméstica é algo que a gente tem que pensar muito, porque eu acho que é muito presente no nosso cotidiano. E aí o substantivo moderação se aplica, né? Porque moderação, comportamento no adjetivo de ser moderado, mas também a moderação enquanto um recurso de diálogo, não é? De estabelecer condições de viver que sejam favoráveis a ambos, a todos, não é verdade? Sim, claro, claro. E aí vamos passar para a paciência? Belíssima mensagem de um espírito amigo. Eu gosto quando eles escondem a personalidade, assinando um espírito amigo. E começa com a belíssima frase deste espírito amigo: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes. Nossa, de quantas vidas a gente precisa para entender isso e vivenciar isso e sentir isso, né? É verdade, é verdade. Eu me lembro, sabe, Pedro, de um companheiro nosso, não vou dizer nome, porque seria indelicado, não seria afável, mas ele comentava sobre Teresa d'Ávila, porque Teresa d'Ávila dizia: quanto sofro quando não sofro. E ele dizia: não entendo, ele achava que era masoquismo de Teresa d'Ávila, mas não, olha lá, Teresa já entendia a dor como uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha a consolação. E diz mais: bendizei a Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Que beleza! Mas difícil da gente entender, não é? Não, e aí ele introduz a paciência diante das lutas e das dores, não é? Exatamente, é isso que eu queria dizer, né? Quer dizer, e diante de tudo isso, tudo isso para introduzir a ideia da paciência, né? Calma, tem paciência, né? Diante das dificuldades, né? E aqui essa mensagem da paciência vai trazer alguns conceitos muito importantes, né? Para a gente considerar.
A primeira, que é a própria ideia de que a paciência é uma forma de caridade, né? Mas isso aí a gente já é tranquilo, né? Aí vai dizer assim, né? Se perdoamos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então... porque a gente tem que ressaltar assim, o que é que o espírito amigo, não é Lázaro nem Kardec, está dizendo para nós? Que Deus coloca, isso tem que ficar muito bem explicado, Deus coloca em nosso caminho pessoas que criam situações, mas pessoas que vêm para serem instrumentos do nosso sofrer, botando à prova a nossa paciência. Aquelas que a gente quer afastar de qualquer maneira do nosso caminho. Atenção, atenção. Atenção, pessoal, não, atenção, Lígia e Pedro. São pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar a sermos melhores. Agora, tem uma coisa que é importante explicar disso, que é assim, não adianta você querer afastar a pessoa em si, que hoje está sendo um instrumento da sua prova, porque se essa é a sua prova, você afasta a pessoa do momento, daqui a pouco aparece outra. Não, né? É aquela psicologia barata, né? De dizer, você vai lá, larga de uma pessoa e vai procurar outra exatamente com as mesmas dificuldades daquela. Porque você está procurando a sua prova. Na verdade, você não vai procurar exatamente as mesmas coisas, né? Mas o tema da paciência vai aparecer novamente para você, né? De mil maneiras. De alguma maneira diferente, né? Às vezes é um contexto um pouquinho diferente, mas vai aparecer ali. É verdade, você foge de uma situação, mas em qualquer situação exatamente. que você estará sendo testado na sua paciência. Agora, eu gosto muito quando ele diz: a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, né? Que são outras tantas picadas de alfinetes que acabam por ferir. Eu adoro isso, eu acho que é... É bom mesmo. Quando ele fala, a vida é difícil, bem eu sei, é uma coisa tão amiga, né? tão parceira desse espírito, ele é amigo mesmo. Mas ele vai lembrar para a gente, né? Que a gente pode passar de uma maneira branda por tudo isso, né? Se a gente entender que essa luta nos leva à perfeição, como diz a canção Prece, né? Sim, e quando ele diz isso, ele está tendo uma postura caridosa conosco, porque a caridade é você se igualar ao outro. Então, ele está dizendo, olha, que bacana. Vocês estão passando por essas dificuldades, mas eu também sei o quanto isso é difícil. Então, ele não está se colocando numa posição de, olha, agora vocês têm que fazer como se estivesse já numa soberba. Não, ele tá se igualando a gente. Olha, eu também sei o quanto é difícil isso, o quanto isso vai corroendo por dentro, né? Vai te minando, vai cansando, porque picadinha de alfinete, aquele negócio que você sente uma vez, né? E parece que não é nada. Mas com o tempo, aquilo vai te dando uma gastura, né? Gastura. Não é isso? Não é isso? Mas verdade. É muito bonito o que ele diz, né? Ele no final vai dizer: as bênçãos são mais numerosas que as dores. Olha para o alto, né? Pensa que o Cristo sofreu. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. E aí ele termina com a ideia de sede, então, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Ser cristão. Ótimo. Ótimo. Paciência. Uma mensagem que vale a pena ler e meditar sobre ela. Capítulo 7. Vamos a seguida de quê? Obediência e resignação. Projeto de vida. Ser resignado, não murmurar.
ser obediente, atender. Exatamente, atender. exatamente. E o que diz essa daqui já é Lázaro de volta, sobre a obediência e a resignação? Que a obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. E que são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. E aí eu me lembrei, sabe, Pedro, de duas expressões antigas, que quando a gente muitas vezes vê a pessoa obediente, resignada, mansa, pacífica, havia também, não vou dizer quem gostava de falar assim, dizia assim, fulano é morno, pronto, desqualificou, é morno. Ou então, sabe como os antigos diziam, antigos do meu tempo de criança, sangue de barata, ainda chamava de sangue de barata. É sangue de barata. Sabe por quê? Quando é que a pessoa era sangue de barata? Quando não era colérica. Quando não reagia. E não reage a nada, é sangue de barata. Olha como a gente interpreta errado as coisas. Né? Ou então dizer que era morno, é morno, quer dizer. Pronto, mas é muito, desqualificou. É muito bacana quando ele diz que a obediência e resignação, então, são forças ativas porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. E aí ele traz a revolta, a rebeldia, porque a causa primeira de nossas dores está na rebeldia do nosso espírito. O espírito que não se curva, como diz a resposta do Livro dos Espíritos, não se curva diante daquele que o pode proteger. E aí, isso se casa também com aquela caracterização que fazem da Terra como morada dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Está lá na escala espírita. E a gente ontem, no curso do Evangelho, leu o capítulo que ainda está para frente, que é a passagem dai a César o que é de César, né? E que também é uma passagem que depois a gente vai comentar, mas que também traz a ideia da obediência e da resignação. Às vezes você tem que pagar um tributo a César, que você sabe que é injusto, que né, e tal, mas Jesus não diz, olha, você só paga o que é justo. Jesus diz, dai a César o que é de César, obedece, né? Faz aquilo que tem que ser feito, né? Mesmo que num contexto que pareça injusto, né? Você sabe que foi muito interessante esse estudo, né, de obediência e resignação, porque coincidiu com um comentário que vou fazer hoje à noite, depois você bota na minha página, não, no meu canal. No seu canal do YouTube. Então, sabe qual é? E vamos comentar isso só para deixar o registro, não do meu comentário, mas da belíssima mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 16, que é A Quem Obedeces. Então, eu preparando o comentário para hoje à noite, nossa reunião de tratamento espiritual do Boa Nova, hoje à noite, a quem obedeces, e agora de manhã, obediência e resignação. Então, eu pude fazer um mix, e são esses os pontos que Emmanuel comenta, imbricado aqui com o texto de Lázaro, perfeito, né? E ele diz, eu só vou trazer uma frasezinha para também não adiantar o comentário da noite. Olha que interessante o que Emmanuel diz, que a nossa própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida, que ninguém permanece sem objetivo, sem obedecer. Ou nós obedecemos a Deus, ou obedecemos ao mundo, e ele vai analisar isso para a gente. Uma beleza. Pão Nosso 16. Só lembrando que, como a gente está gravando antecipadamente, quando a nossa conversa estiver disponível para o público, a sua palestra já estará disponível no seu canal. Já estará. Vamos lá, deixa a palestra para lá. Então, só para saber, não, porque a pessoa, quando estiver olhando, já vai lá no canal, já olha, porque ela já está lá no seu canal.
Isso Tá certo? aí. É isso aí? Uhum. A gente tem É, duas coisinhas, eu acho que a gente já está em cima do tempo, em cima do em laço, cima do para tempo. comentar que eu acho que são muito importantes, que é a indiferença moral. A gente não pode Forte. falar sem falar um pouco da indiferença moral e da própria cólera, né? Que é o último item, né? Mas aqui o Espírito Lázaro diz que o que caracteriza a nossa época, evidenciando a sua virtude, a atividade intelectual e o vício, a indiferença moral. A indiferença moral, então, é um vício, um grande problema, porque toda a ideia da caridade é a gente se importar com o outro, né? E se a gente é indiferente, a experiência da indiferença, quando as pessoas são indiferentes a você, é uma experiência muito dura. Você fala, poxa, mas ninguém me viu aqui, ninguém, né? É muito duro. Eu gosto de contar esse caso, contar aqui rapidinho, que teve uma época na universidade que teve uma greve e não tinha porteiro, foram os funcionários que fizeram greve. A Então, portaria. eu tive que fizeram um rodízio e eu fui o porteiro numa determinada oportunidade. Breve, né? E aí as pessoas entravam e passavam como se eu não estivesse ali. Poxa vida, mas eu estou aqui, mas boa noite, tudo bem, não sei o quê, fala alguma coisa. Não, as pessoas passavam como se tivesse ali um poste, como se fosse um espantalho, sei lá, alguma coisa. Né? Esse é Então, o aspecto da indiferença moral, porque eu pensei num outro aspecto, Pedro. Eu pensei que de nós sermos, não sei se estaria certa a minha interpretação de indiferença moral, nós indiferentes ao trabalho da nossa moralização. Pode ser também, né? aí já é uma outra conotação, né? Concepção, é. É, é, Mas e eu é, pensei assim, eu pensei a indiferença, a despreocupação, um é, descuido de não é, estarmos vigilantes é. com relação ao trabalho da nossa moralização. Distraídos, né? Traídos, Distraído né? com outras coisas, né? Mas a questão da indiferença moral com o outro faz com que a gente acabe dormindo em paz, porque se o outro tá ou não tá, é indiferente, né? É Então, o que está verdade. acontecendo com o outro não importa, porque eu, afinal de contas, estou aqui, está tudo bem comigo, né? Eu não vou poder fazer tudo por todo mundo mesmo, e aí a gente cai num discurso Quem de, sou de, eu? é, Máscara, quem é, sou eu? de indiferença moral, né? E, Aham. por fim, a cólera, né? A cólera A é. cólera é orgulho, né? É tanta coisa que diz aqui da cólera, né? Mas Não, o o que eu mais gosto mais é o orgulho, a vaidade e é a importância da é a personalidade. Está lá importância da no personalidade é tudo. segundo parágrafo. É, Segundo parágrafo. E o é, muito, muito, muito importante é quando Kardec diz, Kardec não, quem é esse? É o espírito protetor. Ele diz, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, pequenas contrariedades, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade. Quer dizer, vigilância com as nossas impaciências. Ai, que é, droga, qualquer é, coisa que a gente é, faça assim. é, Pequenas contrariedades, mas isso já é uma falta. é. Hoje em dia eu penso assim, quando eu começo a me sentir meio impaciente, né? Ah, Eu começo a pensar assim, eu não posso deixar que essa situação tome é, conta. tome conta de mim, né? Eu É, tenho que me assenhorar de mim mesmo, né? Mas é muito difícil. E essa ideia da importância da personalidade, né? Mas pode acontecer com todo mundo, mas não comigo. Né? Comigo, não. comigo não. O Não que é que isso? há? Olha cá, e é muito interessante também quando ele lá no último parágrafo ele chama atenção para como é que a gente diria isso? Essa condição. Quando ele diz assim, a cólera não exclui certas qualidades do coração. É, Isso é tão verdadeiro, Pedro, como a gente diz às vezes assim, não, fulano é um sujeito bom, mas tem pavio curto. é. Pavio curto. Fulano é bom, mas olha, tem pavio curto, cuidado. É.
tem qualidades do coração, mas ainda se deixa dominar pelos impulsos coléricos, pavio curto. É. E Mas é sem isso. perceber o quê, como diz a mensagem, que a primeira vítima do pavio curto da É você explosão mesmo, é né? ele mesmo, é ele mesmo. É, Eu me é. lembro de um amigo furioso com uma situação de uma parentela corporal, irritadíssimo, deu um soco na parede, quebrou a mão. É Teve que ficar verdade, isso é um pensando fato. nisso por muito Depois tempo, eu né? te Vendo a mão digo até quebrada, né? que quebrou a mão, quer dizer, irritado, tum, soco na parede. É, É assim que a gente faz. Quando as fraturas não são dentro de nós, é, a fratura dentro de nós, o desequilíbrio, a desarmonia, que nos dá doença, é, doença. Porque o colérico, ele cria doença, em contrapartida ao que muitas vezes ele justifica. Ele adoece o corpo, não é o corpo que adoece ele, que é o finalzinho aqui da cólera, quando Hahnemann vem explicar para a gente um prazer encontrar Hahnemann aqui. Eu tenho muita simpatia por ele. E tenho gosto pela homeopatia, nessa bênção, e ele vem falar que não é o corpo bilioso que determina, não é o fígado, não está mal do fígado que determina o ataque de cólera. Há muitas vezes é o ataque de cólera que vai fazer o nosso ser inteiro físico adoecer, né? Eu acho muito importante esse capítulo, porque ele vai analisar os dois lados, tanto esse encolerizado, não é? Quanto Uhum, aquele hipócrita, né? Então, sim, são os dois lados, porque a gente tende sempre a marcar o violento como colérico, não é? é. E aí ele faz essa junção. Olha, são A duas. hipocrisia também é uma violência, Também é né? uma violência, também é uma violência. E ela também te envenena por dentro. Você também já está Ui, que horror, envenenado, né? né? Você pode não quebrar a mão, mas você está se matando por dentro num certo sentido, moralmente, né? Fraturas da Fraturas alma, da alma. exatamente, exatamente. Então eu acho que é interessante exatamente porque não estigmatiza aquele que é o colérico, inclusive dizendo, olha, ele também tem virtudes, né? Então, É. para a gente não ficar, né, achando que isso é o fim do caminho, né? Mas vai fazer o contraponto. Olha, existem várias dimensões do dizer raca, né? Do se voltar contra o outro, de fazer as injúrias e violências que ele fala no início do capítulo, né? Uhum. Não é Isso isso? aí. E Então, ele vai terminar, vamos fechar lembrando, quando ele diz todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Para nos alertar, lá no último parágrafo, para a importância da vontade firme no trabalho de nossa transformação. Trabalho de nossa transformação. É preciso que a gente esteja atento, combatendo a nossa indiferença moral, não é? é, Porque ele diz: o homem não se conserva vicioso senão porque quer permanecer vicioso. Querer permanecer vicioso é quando a gente se apraz com o vício, ainda sente prazer em ser vicioso. Que tristeza. tanto aquela questão que a gente tinha comentado, né, daquela escala que a gente comentou aqui, quanto a questão das Hum? paixões, né, que é aquela pergunta do Livro dos Espíritos que eu gosto sempre de comentar, que a gente É, venceria as nossas paixões se a gente tivesse um pouquinho de vontade, né? um Já pouquinho de coloquei essa, vontade. essa, essa, Isso vamos comentar hoje à noite, no A Quem Obedece. Tá certo. Então vamos terminar aqui a nossa conversa, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo a Deus que nos abençoe esse dia frio que está fazendo por aqui, Aqui abençoe a está. todos que estão nos assistindo, abençoe as suas famílias, suas casas, suas vidas, que a gente possa aprender sempre com o Evangelho, com Kardec,
com aqueles que trouxeram as luzes do entendimento para que a gente possa ter uma vida de mais felicidade, afinal de contas, né? Com certeza. É isso? Até a próxima. Um grande beijo, tchau.